Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Saudações rubro-negras, aqui quem fala é Honório. E no vídeo de hoje irei falar qual foi a maior contratação do Flamengo ano a ano desde 2001. Então não perde mais tempo e senta o dedo no curtir para ajudar na divulgação. Além, é claro, se você for novo por aqui, o convido para se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo novo que for postado. Lembrando que não irei falar muito ou resumir como foi a passagem de tal jogador na temporada na qual foi contratado, já que alguns deles acabaram chegando cercado de expectativas, mas que no fim das contas se tornaram uma grande decepção. A temporada de 2001 do Flamengo foi cheia de altos e baixos, com o clube conquistando o tricampeonato carioca sobre o Vasco, além da Copa dos Campeões, garantindo vaga na edição de 2002 da Copa Libertadores. Porém, no Campeonato Brasileiro, o Mengão agonizou, só escapando do rebaixamento nas rodadas finais. E ao longo da competição, o clube foi se reforçando, e o jogador tido como grande contratação na época foi Vampeta, que estava na Europa, onde acumulou passagens por Internazionale e Paris Saint-Germain. O volante foi trocado pelos garotos Adriano e Reinaldo, sendo essa uma das piores negociações que o Flamengo já fez em sua história, já que o ex-corintiano só entrou em campo 16 vezes e marcou um gol, deixando o Flamengo no final daquele ano e retornando para o Corinthians, e ainda deixando a célebre frase que eternamente será lembrada, onde declarou que no Flamengo eles fingiam que pagavam, enquanto Vampeta fingia que jogava. Em 2002, a temporada do Flamengo foi bastante irregular, sendo eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores e não conquistando nenhum título, além de mais uma vez ter brigado contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. 2002 também ficou marcado na história por ter sido o ano onde um presidente do Flamengo sofreu impeachment, e que no caso foi Edmundo Santos Silva. Após passagem frustrante pela Juventus da Itália, o lateral esquerdo Atirson, que é cria das categorias de base, foi a grande contratação do Flamengo no ano de 2002, e com seus potentes chutes foi o melhor jogador do Mengão naquela temporada. Assim como em 2002, na temporada 2003 o Flamengo passou em branco no quesito conquista de títulos, sendo que o mais perto que chegou foi na Copa do Brasil, onde acabou perdendo a taça para o Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro, que naquele ano adotou o sistema de pontos corridos, enfim uma campanha sem sustos, sempre estando na primeira parte da tabela, onde ao final da competição assegurou a 8ª colocação. A grande contratação do Mengão para aquele ano foi o meio-campo Felipe, que estava no Galatasaray da Turquia, e assinando o contrato por 2 anos, foi o grande maestro do meio-campo, assumindo o papel de craque do time. 2004 foi um ano pra lá de decepcionante e cheio de altos e baixos na Gávea, já que no primeiro semestre o Flamengo foi campeão estadual sobre o Vasco, embalado ao som do Levanta Poeira, mas na Copa do Brasil o clube conseguiu chegar mais uma vez na final, e muitos davam o título sobre o inexpressível Santo André como certo, só que dando um vexame épico no Maracanã, perdeu o título para a equipe paulista ao ser derrotada por 2-0, após o técnico Abel Braga escalar um time com, acreditem, 4 volantes, além de ter improvisado o meio-campo Felipe como atacante. No Campeonato Brasileiro, o time terminou o primeiro turno na lanterna, brigando a competição inteira para não cair, e numa tentativa desesperada de reforçar o elenco e tirar o time dessa situação, a diretoria na época anunciou a contratação de Dimba, que havia sido artilheiro do Brasileiro de 2003 com 31 gols, sendo essa a contratação de maior impacto do Flamengo na temporada de 2004, embora o centroavante não tenha correspondido às expectativas. O ano de 2005 do Flamengo pode ser resumido com uma palavra: vexame. Sim, vexame, já que no estadual o clube passou longe do título e na Copa do Brasil foi eliminado nas oitavas de final para o Ceará. No Campeonato Brasileiro, mais uma vez o fantasma do rebaixamento veio a assombrar, e se não fosse pela estrela solitária de Renato Abreu, talvez o Flamengo naquela temporada teria sofrido pela primeira vez em sua história um rebaixamento. O meio-campo, que veio contratado do Corinthians, marcou 12 gols naquele Brasileirão, e com seu potente chute de perna esquerda foi fundamental para que o clube saísse das últimas posições. Menção honrosa também para a contratação de Leonardo Moura, lateral direito que atuou por 10 temporadas no Mais Querido. Diferente das temporadas anteriores, o ano de 2006 do Flamengo até que não teve muito sofrimento, embora no campeonato estadual o clube tivesse feito uma péssima campanha, não conseguindo se classificar para as semifinais. Na Copa do Brasil, o Mengão conquistou o bicampeonato, em final contra o seu vice-predileto, Vasco da Gama. Contratado em janeiro após ser dispensado do Santos, o atacante Luizão foi o grande reforço do Flamengo naquele ano, tendo inclusive balançado as redes na partida de ida da final contra o Vasco.
Menção honrosa à grande contratação do ídolo Sávio, que retornou no meio do ano para reforçar o time no Campeonato Brasileiro, embora essa segunda passagem pela Gávea tenha sido decepcionante. Em 2007, o Flamengo estava de volta à Libertadores, e muitos foram os reforços contratados, com destaque especial para o atacante Souza, que em 2006 havia sido artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás com 17 gols. Naquela temporada, o Mengão conquistou o título carioca e na competição continental parou nas oitavas de final, ao ser eliminado pelo Defensor do Uruguai. No Campeonato Brasileiro, o time começou mal, chegando a ficar algumas rodadas na zona de rebaixamento, mas após a chegada de Joel Santana, o Mengão deu um salto na tabela e terminou a competição na terceira posição. O ano de 2008 reservou fortes emoções para a torcida flamenguista, já que o ano começava com o clube conquistando o Campeonato Carioca e, paralelo à conquista estadual, o Mengão foi eliminado da Libertadores de forma trágica pelo América do México, após perder no Maracanã lotado por 3-0. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo até que iniciou bem, liderando a competição nas primeiras rodadas, mas não conseguindo manter o ritmo, acabou despencando na tabela e terminando a competição na quinta posição. Contratado como reforço para o segundo turno, o meia-atacante Marcelinho Paraíba foi a grande contratação do Flamengo no ano de 2008, já que o paraibano vinha de temporadas consolidadas no futebol alemão, onde era bastante querido. 2009 começou com o Flamengo conquistando o tricampeonato estadual sobre o Botafogo. E fora da Libertadores, o mais querido disputou a Copa do Brasil, onde conseguiu chegar até as quartas de final, mas levando um gol nos minutos finais do jogo contra o Internacional, acabou eliminado. No Campeonato Brasileiro, o Mengão começou aos trancos e barrancos, mas após a demissão de Cuca e a efetivação de Andrade no cargo, o clube cresceu na competição e terminou o campeonato com o título após 17 anos, muito em conta das atuações individuais de Adriano, a maior contratação naquele ano, e também de Petkovic, que a princípio retornou ao Flamengo sem nenhuma expectativa. De volta à Libertadores em 2010, o objetivo claro era a conquista do título, e como grande reforço para aquela temporada, o Flamengo acertou a contratação de Wagner Love, que ao lado de Adriano formou o Império do Amor. No estadual, o Mengão, que pelo quarto ano consecutivo enfrentou o Botafogo, dessa vez perdeu o título, e na competição continental acabou eliminado nas quartas de final para a Universidade de Chile. Wagner Love, assim como Adriano, deixaram o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo fez uma campanha ruim, passando boa parte da competição brigando contra o rebaixamento. O ano de 2011 começou de forma sensacional para o Flamengo, já que o clube havia levado a melhor sobre Palmeiras e Grêmio e anunciou de forma bombástica a contratação de Ronaldinho Gaúcho, que estava de saída do Milan. No Campeonato Carioca, o Mengão conquistou o título de forma invicta, sendo que na final da Taça Guanabara, o gol do título foi marcado por R10. Naquela temporada, o Mengão chegou a ficar 5 meses seguidos sem perder, só conseguindo ser derrotado pelo Ceará, clube no qual foi o grande algoz na Copa do Brasil. No Brasileirão, o Mengão brigou pelo título em boa parte da competição e, ao final do campeonato, assegurou a quarta colocação, garantindo vaga na Copa Libertadores de 2012. Como em 2012 o Flamengo estava de volta à Libertadores, a diretoria foi em busca de um nome de peso para dividir o protagonismo com Ronaldinho Gaúcho, e o nome escolhido foi o de Wagner Love, que estava no CSKA da Rússia e que em sua primeira passagem pelo mais querido havia deixado saudades. Diferente de 2011, a temporada 2012 do Mengão foi repleta de polêmicas, com Ronaldinho Gaúcho rescindindo seu contrato na justiça e o time sendo eliminado na fase de grupos da Libertadores, além de não ter chegado nas finais do estadual. No Campeonato Brasileiro, em determinado momento o Flamengo flertou com a zona de rebaixamento, mas graças aos gols de Wagner Love, o clube terminou a competição em 11º na tabela. O Flamengo em 2013 começava a temporada com nova diretoria, que prometia pôr ordem na casa e equalizar as dívidas do clube. Os nomes mais badalados contratados naquela temporada foram o atacante Marcelo Moreno, o meio-campo Carlos Eduardo e o volante Elias, que dentre os três foi a melhor contratação e a que mais se destacou naquele ano. O camisa 8, que veio emprestado do Sporting de Portugal, foi um dos destaques na campanha do título da Copa do Brasil, tendo feito o histórico gol da classificação nas oitavas de final contra o Cruzeiro e o segundo gol do jogo do título contra o Atlético Paranaense. 2014 começou com o Flamengo conquistando o Campeonato Carioca, mas na Copa Libertadores o mais querido acabou sendo mais uma vez eliminado na fase de grupos.
No Campeonato Brasileiro, o clube nas primeiras rodadas teve de brigar contra o rebaixamento, chegando a ficar toda parada para a Copa do Mundo na lanterna da competição. Durante a pausa para o Mundial, o Flamengo acertou a contratação de Eduardo da Silva, que estava no Shakhtar Donetsk da Ucrânia e que fez parte do elenco da Croácia que disputou a Copa, e com seus gols salvadores ajudou o Mengão a fugir da zona da confusão, e sem dúvidas foi a melhor contratação naquele ano. Com o Flamengo a cada ano melhorando a saúde financeira, em 2015 o clube se deu ao luxo de anunciar a badalada contratação de Paulo Guerreiro, que era tratado como ídolo no Corinthians, tendo sido inclusive o herói do clube na conquista do título mundial em 2012. Nos primeiros jogos, Paulo se mostrou goleador, mas com o passar do tempo, o peruano não conseguiu assumir o protagonismo no Flamengo e começou a ser criticado, principalmente por perder gols considerados fáceis. Em 2016, o Flamengo, assim como em 2015, passou em branco em todas as competições que disputou, não conseguindo sequer chegar nas finais do campeonato estadual e ainda acumulando eliminações vexatórias, como para o Fortaleza na Copa do Brasil e para o Palestino na Copa Sul-Americana. Em contrapartida no Campeonato Brasileiro, o Mengão chegou a brigar pelo título, reforçado pelo meio-campo Diego Ribas, que estava atuando no futebol turco e que se tornou peça fundamental no meio-campo do Mengão. Ao fim da competição, o mais querido conseguiu assegurar a terceira posição e uma das vagas na Copa Libertadores do ano seguinte. 2017 começou com o Flamengo conquistando o Campeonato Carioca sobre o arquirrival Fluminense, embora na Copa Libertadores o clube acabou mais uma vez sendo eliminado na fase de grupos. Após longas negociações com o Al-Ahly dos Emirados Árabes, o Flamengo anunciou a contratação de Everton Ribeiro pela quantia de 22 milhões de reais, jogador que não demorou muito para se entrosar com os companheiros de equipe e ajudar o Flamengo a chegar nas finais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, só que em nenhuma das duas competições o Flamengo acabou sendo o campeão. Em mais uma temporada com as finanças equilibradas e com o cofre cheio de dinheiro graças à venda de Vinícius Júnior, o Flamengo se deu ao luxo de pagar mais de 40 milhões de reais para contratar o atacante Vitinho, que estava no CSKA da Rússia. Mesmo reforçado com Vitinho, 2018 foi mais uma temporada em que o Mengão passou em branco nas competições que disputou, sendo eliminado nas oitavas de final da Taça Libertadores, nas semifinais do Carioca e da Copa do Brasil, e ainda terminando com o vice-campeonato no Brasileirão. A temporada 2019 do Flamengo começou com nova diretoria, presidida por Rodolfo Landim, eleito em dezembro, e que era membro da Chapa Roxa, no caso, a oposição nas eleições. Junto de Landim, foi anunciado o retorno de Marcos Braz, o homem que vem tomando frente nas negociações do clube desde então. E em 2019, as contratações do Flamengo vêm se mostrando bastante positivas, já que quase todos os reforços trazidos são titulares na equipe. Como só um é que deve ser escolhido, optei por eleger a contratação de De Arrascaeta como a maior de 2019, já que se trata da mais cara da história do Flamengo até então, tendo desembolsado mais de 60 milhões de reais para tirar o meio-campo uruguaio do Cruzeiro. E em 2020, quem será que vai ser o cara tido como a maior contratação do Mengão? Difícil de imaginar, hein? Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e o seu comentário. Além, é claro, se você discorda desses jogadores, pode ficar à vontade para dar a sua opinião, desde que seja com educação.